Olá, estamos aqui para um último encontro nesse semestre, procurando amarrar um pouco resultados da dinâmica que foi feita e fazer um fecho desses conteúdos que estão sendo trazidos aqui no nosso trabalho sobre comunicação e negociação de conflitos socioambientais. Alguns tópicos rápidos sobre a dinâmica e os relatórios que vocês fizeram sobre essa dinâmica envolvendo eh, um representante da empresa, um representante do governo, um representante dos moradores, numa situação de conflito em torno do risco tecnológico, em que a questão do risco ela é percebida como uma ameaça por alguns setores e se torna uma ameaça para a vida normal na comunidade em função da falta de informação, né? E então as várias percepções entram em choque. Um aspecto importante é o tópico da preparação anterior que cada pessoa deve ter quando vai participar de uma situação em que vai se discutir um conflito e em que existem vários interesses postos, né? Para a gente poder participar e dialogar e negociar de maneira inteligente e saber que não está esquecendo aquilo que é essencial do ponto de vista da posição em que a gente se encontra, é muito importante essa preparação prévia, né? Ter clareza, bom, em que situação eu estou, qual é o resultado que eu tenho se não houver nenhum entendimento. Bom, sem isso eu terei um determinado resultado. Então, qual é o resultado mínimo que eu espero para que um entendimento seja positivo e vale a pena eu aderir a um compromisso, a uma solução negociada? E também, claro, qual é o resultado ideal, o que, que seria interessante conquistar, pensando no maior resultado possível, para que eu saiba exatamente o que propor ao ler as várias posições, os vários interesses e ao tentar construir uma solução que atenda no conjunto esses diversos interesses, ter clareza do meu próprio interesse nesse conjunto para saber como combinar as alternativas. Porque senão, se a gente se deixa levar pelo processo e não tem clareza do que realmente quer atingir, a gente pode ser levado a endossar uma decisão que depois, quando termina o processo, a gente para pensar e vê que aquilo de fato não ficou bom, não ficou conveniente. Então é fundamental saber o que se quer. Um outro ponto fundamental é essa ideia de sempre procurar trazer nos conflitos socioambientais o que a aplicação do conceito geral do desenvolvimento sustentável, nas suas várias dimensões, e isso está melhor explicado no segundo capítulo do nosso futuro comum, o que essa visão tem a oferecer como alternativa técnica para as propostas de encaminhamento que já estão postas na mesa. Como a nossa sociedade vem sendo regida nas suas decisões econômicas, administrativas, por uma lógica que não é sustentável, é predatória, é baseada num jeito de equacionar as coisas que não leva em conta aspectos sociais, ambientais, né? Buscam-se ganhos econômicos vistos de uma maneira bastante estreita e a técnica empregada para os processos produtivos é uma técnica que ela expressa um estágio de avanço que
é antigo, não incorporou amplamente a consideração de parâmetros sociais e ecológicos. Então, uma nova abordagem técnica pode facilitar o entendimento, porque ela oferece um outro jeito de resolver as coisas, como é o caso nesse nosso exercício da ideia de inverter a lógica das decisões sobre o risco, né? A metodologia APEL nada mais é do que considerar que as pessoas precisam ter informação sobre o risco e que é um direito das pessoas ter essa informação. Trabalhar com essa lógica é muito diferente de uma outra lógica mais tradicional que considerava que era mais fácil, mais conveniente esconder os perigos das pessoas afetadas, que isso simplificaria as decisões. E é muito comum, muito recorrente, e ainda muita gente pensa desse jeito. O público não vai entender. Então a gente não explica nada, a gente não informa nada. E então isso amplifica o risco. E quando a informação aparece para a população sabendo que o risco era conhecido e que a informação foi escondida de quem estava exposto ao risco, isso gera revolta, isso gera a quebra da confiança. Então, essa é uma técnica gerencial absolutamente ultrapassada, né? Ela não permite uma resolução pacífica dos conflitos, uma resolução que respeite os direitos de todas as partes envolvidas. Então, o APEL é um novo repertório técnico que vem de uma visão de desenvolvimento sustentável. E para cada tipo de impasse técnico, a gente pode buscar no repertório do conceito de desenvolvimento sustentável, dessa orientação, alternativas que facilitam acomodar positivamente os diferentes atores envolvidos, os direitos de todas as partes, os interesses e necessidades das várias partes envolvidas. Então, lembrando, né, sempre, resolver conflitos socioambientais é mais fácil, é mais viável com o apoio da visão do desenvolvimento sustentável. Uma coisa que vários relataram e que faz parte do que se espera com uma dinâmica em que cada um assume um diferente papel é essa questão da dificuldade que a gente pode ter para entrar num determinado papel, né? É, teve gente que relatou que parecia que estava traindo algum princípio, que estava como se estivesse assim descumprindo alguma lei por agir dentro daquele papel. A finalidade de propor que a gente assuma um papel, não que a gente escolhe porque a gente se identifica com ele, mas porque foi sorteado e tem que entrar e defender o ponto de vista desse ator, é exatamente ajudar a gente a perceber o quanto a gente tem essa propensão a julgar quem é diferente da gente. Então a gente tem as escolhas éticas da gente, a gente tem os próprios valores, e isso leva, e é natural que leve a escolher certos papéis, a procurar uma carreira, um jeito de viver, etc. Aqui não está se questionando isso. É claro que cada um deve procurar viver dentro dos seus valores. O que está se propondo aqui é uma outra questão ética que é muito importante. É que quando existe um conflito, né, entre diferentes, a gente tem, grosso modo, dois grandes caminhos para resolver o conflito. Um é o uso da força, é a resolução violenta do conflito. É quando um lado procura é, é, ser
avassalador sobre o outro lado, negar a palavra do outro, nem deixar espaço para que o outro se manifeste, porque, em princípio, eu já condeno quem pensa diferente de mim. Então, eu não vou deixar o outro falar, eu vou impor o meu ponto, vou tentar impor o meu ponto de vista, eu vou tentar destruir o outro como um interlocutor. Vou demonizar o ponto de vista do outro, né? Vou dizer que o outro é o mal, o outro não pode ser ouvido. A resolução, portanto, violenta do conflito, né? Que no limite leva à exclusão de alguém, à destruição, ao uso da violência física, né? Coisas que, então, coisas que a gente deve evitar, porque nós estamos falando de conflitos que são fenômenos do cotidiano da democracia, numa sociedade que é diversificada. Então é normal que existam diferentes posições na vida, na disputa pelos recursos ambientais, nas propostas econômicas, nas propostas do convívio na cidade, etc. Isso é normal que aconteça e é legítimo que cada grupo na sociedade defenda aquilo que esse grupo consegue enxergar como a forma de atender suas necessidades. Então, a ética que existe nessa maneira de se posicionar, nesse encaminhamento em que eu tento me colocar no lugar do outro para tentar entender o ponto de vista do outro, entender o que o outro precisa, é uma ética da resolução pacífica do conflito, da atitude democrática, a atitude na qual eu mantenho a defesa dos meus interesses, mas eu respeito aqueles que são diferentes de mim e procuro achar uma forma de ultrapassar as posições defendidas, né? E chegar num estágio mais avançado em que eu vou procurar trabalhar os problemas, por exemplo, no caso dessa nossa dinâmica, o problema de como garantir a segurança, né, da população como um todo, mantendo a atividade econômica, né, que é todos os atores desse jogo, até os moradores que se sentiam ameaçados, eles também tinham a preocupação com o bem-estar econômico, né? Com a dinâmica econômica da cidade, do lugar, a arrecadação de recursos, de impostos para o governo, etc. Todo mundo tem necessidades e as necessidades são resolvidas pagando a conta das necessidades. E por isso a economia precisa funcionar. Agora, a maneira como a economia funciona, a maneira como se gerencia isso é que está em discussão. Então, é, se eu quero me entender com grupos que pensam, que propõem soluções diferentes daquela que eu proponho, se eu quero me entender, se eu quero criar uma solução de ganhos mútuos, ou seja, em que pode-se atender as necessidades de cada parte envolvida, eu preciso conhecer quais são essas necessidades, quais são esses interesses. Então, esse colocar-se no lugar de outro ator é um exercício de tentar tirar um pouco esse julgamento que me impede de imaginar por que o outro está defendendo aquela posição, me impede de conversar com o outro, me impede de ouvir o outro, né? Então, eu sou estimulado por essa proposta a procurar enxergar o mundo me colocando, né, na posição em que o outro está na sociedade, para entender o que ele precisa. Porque é com essa necessidade que eu tenho que conversar ao propor alguma solução, né? Não é tanto na posição que o outro expressa.
Por exemplo, vem a empresa e fala: não, eu tenho que continuar produzindo, não posso parar de produzir. Bom, eu estou com medo se eu sou um morador. Então, a primeira impressão é aquela posição da empresa está me ameaçando, ele quer continuar com uma atividade perigosa. Pensando ao contrário, se eu sou da empresa, eu posso julgar esses moradores estão ameaçando a minha segurança, o meu emprego, porque eles estão contra essa atividade por causa de um risco que é uma probabilidade pequena, isso não é o normal de acontecer. Então, esse no momento em que surge uma posição que é crítica em relação à minha, que questiona a minha atividade, a minha primeira atitude, a primeira resposta espontânea, normal de se esperar, é que a gente se sinta, né, ameaçado pela posição do outro e imediatamente pense, não, esse outro é, digamos, o mal, tem que combater o outro. Então, exatamente, gente, essa dificuldade de se colocar num outro papel é para. Isso é uma estratégia didática para a gente perceber o quanto pode ser difícil a gente fazer essa operação de não julgar o outro e procurar entender o que o outro precisa. Não é abrir mão das minhas necessidades, mas é saber enxergar a necessidade do outro para depois tentar encontrar um caminho com o uso da visão do desenvolvimento sustentável sobre uma possível combinação mais harmônica entre os interesses, as necessidades dos outros e as minhas próprias. Se eu conseguir fazer isso, eu poderei ajudar a construir uma proposta de ganhos mútuos, né? Em que eu atinjo os meus objetivos, o outro também, então aumenta a chance da gente criar um acordo, resolver pacificamente uma disputa. Portanto, por tudo isso, essa ideia dessa abordagem da resolução de conflitos, que é a abordagem dos ganhos mútuos, em que a gente deve tentar enfrentar os problemas e não as pessoas, tentar trabalhar como diante de uma dificuldade, algo que é um, onde nós temos desavenças, trabalhar como parceiros para resolver os tópicos em que nós não nos entendemos inicialmente, né? E a ideia de construir então um processo de ganhos graduais, progressivos no tempo, e que só vai existir esse processo se houver uma cooperação, um desarmamento nas atitudes e um verdadeiro diálogo. E isso, então, reforça, é claro, o papel essencial da comunicação. A gente teve aqui vários aspectos essenciais trazidos pela Mariana Nascimento, que nos ajudou trazendo o estudo que ela fez, né? E onde a gente deve, em resumo, né, sempre procurar se expressar de forma a ser bem entendido, usando linguagem e meios de comunicação que sejam acessíveis a todos, não sejam mensagens cifradas de caráter técnico ou alguma outra dimensão que dificulta o entendimento por todos. Não é um debate para tentar mostrar que o meu argumento é melhor que o dos outros, não é um julgamento, né? É importante demonstrar que a gente ouve o outro e entende o outro, né? Inclusive às vezes perguntando: será que eu estou entendendo bem sua posição? Você está querendo dizer que você propõe isso, é esse outro ponto? E quando a gente fizer isso, fazer positivamente, não procurar ou ridicularizar ou já criticar o argumento. Realmente ver se a gente conseguiu pegar a essência
do argumento do outro. Se houver algo na mensagem do outro que agride a gente, ou às vezes a pessoa pode trazer uma mensagem carregada de algo que me agride porque é discriminatório de alguma forma, ou sobre ideologia, ou sobre gênero, ou sobre raça, enfim, pode ser agressivo de várias formas, mas lembrar de não jogar sobre o outro uma responsabilidade do tipo você está sendo racista. Talvez se houver, né, uma situação que faz a gente se sentir agredido, dizer eu me sinto discriminado. Porque isso eu não estou acusando ninguém de nada. Eu estou dizendo como eu me sinto diante da maneira como o outro se expressou. Né? Evitar atribuir ao outro intenções, é, porque nem sempre a pessoa usa maneiras de se expressar conscientemente negativas. Né? Então, para não ficar, não jogar lenha na fogueira, procurar, quando houver algum incômodo, falar como a gente se sente, não atribuir uma intenção ao outro. É, e, enfim, enfrentar os focos de divergência como tarefas em que nós temos que trabalhar juntos para tentar resolver. São, em conjunto com os outros aspectos que foram trazidos ao longo do nosso trabalho nesse semestre, são os aspectos que eu gostaria de ressaltar como um fecho, aproveitando então a nossa dinâmica, e agora nós podemos avançar para completar nosso trabalho com a solicitação de uma autoavaliação que eu vou fazer por escrito para vocês. Obrigado, um abraço, foi bom trabalhar com vocês mais nesse semestre.